Boa noite, que todos estejam bem nessa terça-feira chuvosa, início da primavera, que a gente comece esse novo ciclo de uma estação com muita luz, com muita paz no coração, entendendo essas mudanças de ciclo, né, tão importantes para nós. Hoje o que eu quero comentar com vocês nós vamos continuar, né, no capítulo de Mateus. E é uma parábola muito bonita, né? A Denise já chegou, boa noite, e todos sejam muito bem-vindos, né, para mais um estudo. Então, o que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão nós vamos continuar com Mateus, né? E aí eu quero junto com vocês pensar um pouquinho, voltar lá atrás, sobre toda essa história de Jesus, né? São tantos ensinamentos, são tantas demonstrações do caminho que nós temos que seguir, que a gente não pode só ver essas parábolas como pequenas histórias. Nós temos que realmente, como Paulo já dizia, né, nós temos que ampliar nossos sentidos, ler com o espírito, né? Então, Mateus conta, né, nesse evangelho que os discípulos estavam conversando, Jesus passando vários ensinamentos sobre o que era o reino de Deus, sobre o que eram as bem-aventuranças, né? A cada momento que estava ali com aqueles apóstolos, aqueles discípulos, que às vezes a gente acha que era só os 12 que andava com eles, mas não, uma multidão seguia. Em alguns momentos, Jesus conseguia ficar um pouco mais afastado, com uma turma menor, uns 15, 20, mas sempre era seguido por muitas pessoas. E conta os registros históricos, né, não nos livros bíblicos, mas em outros tipos de evangelhos, né, que são chamados apócrifos. Aí a gente tem os evangelhos de Maria, de Tomé, de Judas e outros, que, assim, eu vejo a personalidade de Jesus como aquele que era o último a ir dormir e o primeiro a acordar. Então ele sempre estava, ele conversava com as pessoas, mas sempre ele se afastava, entrava em oração e meditação. Eu acredito que aquilo até era muito necessário para as pessoas que o ouviam, porque eram muitas informações. Eram informações além das palavras, era informação para o espírito. Então elas também precisavam ter um pouco de silêncio, um pouco de meditação para conseguir beber daquelas palavras, né? Então, nessa história que eu quero trazer hoje para vocês, nessa parábola, então Jesus estava com esse grupo mais reduzido e ele sai para meditar, e quando ele retorna, Pedro o questiona. E nessa história que ele vai explicar para Pedro, é onde que nós encontramos no Evangelho de Mateus a parábola que alguns chamam de servo malvado, outros chamam de servo impiedoso, outros chamam de cobrador cruel, depende muito de cada tradução de Bíblia. Eu achei um vídeo que conta, né, essa parábola, e eu achei até muito gostoso porque a gente volta no tempo de Jesus, né? Volta junto ali com todo aquele cenário. Então, em vez de eu ler a palavra hoje, eu vou passar o vídeo aqui para vocês, tá? Vou aproveitar, já dei boa noite para Denise, boa noite para Lilian, para Lídia, para Maria Lúcia. Muito bom ter vocês aqui. E aqueles que não se pronunciaram, mas que estão assistindo, vamos hoje para mais uma reflexão espírita dentro dessas parábolas de Jesus. Vou compartilhar a tela aqui. Eu vou só desligar meu microfone para não dar problema igual da outra vez, tá?
Gente, peraí que eu tô aprendendo, tá? A sorte que a minha equipe técnica aqui me avisou que tá sem som. Ai, obrigada também, viu? Acabei de receber aí o retorno de vocês. Eu tenho uma equipe técnica aqui em casa que fica assistindo, aí eles me dão o retorno. Peraí que eu vou compartilhar de novo. Eu não compartilhei áudio, né? Então, a gente vai aprendendo. Logo, logo eu vou estar craque, vocês vão ver. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Muito interessante, né? Essa parábola faz a gente pensar de inúmeras formas. E o interessante é que essa parábola também, Kardec utiliza no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente observa, nesse primeiro momento, dentro do estudo de Kardec, o que os espíritos relatam para a gente é sobre a questão da lei do amor. Essa é a compreensão. E a lei do amor é a atitude do fazer. E em desdobramento dessa lei do amor, que é a atitude do fazer, nós temos a lei da causa e efeito, que é a consequência dos meus atos. Então, é muito bonito quando a gente vê isso dentro da doutrina espírita, né? Porque não é Deus que castiga,
E até eu vou comentar um pouquinho mais para frente como que é interessante algumas palavras de Jesus nessa parábola específica, né? Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que o Espiritismo, ele nos dá essa abertura de entendimento. E ele traz para a gente uma compreensão de que existem leis materiais, mas existem também leis espirituais. Então, assim como se eu jogo uma pedra para cima e essa pedra vai cair, porque existe uma lei material, da lei da gravidade, né? Nós estamos num planeta que é redondo e que está todo mundo sentadinho, bonitinho, quem está na parte de cima, quem está na parte de baixo, está todo mundo grudadinho dentro desse planeta, porque nós temos uma lei específica para isso. Nós temos a eletricidade, então nós temos leis materiais que regem o mundo material, que traz a harmonia. E quando a gente tem qualquer atitude contra essa lei, acontece a desarmonia. A gente vê assim pela natureza. Da mesma forma que existem essas leis materiais, existem também as leis espirituais. E cada vez que eu vou contra essas leis espirituais, eu vou tendo consequência disso, né? Kardec tem uma frase muito interessante nesse capítulo, que ele diz o seguinte: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o temos para com eles? Esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo nos faz pensar que como que eu posso exigir algo de alguém se eu mesmo não ofereço, né? Nós queremos sempre sermos compreendidos, nós queremos sempre sermos aceitos, né? A cada erro nosso receber o perdão. Mas quando isso acontece com alguém, qual é a atitude que nós tomamos? Essa é a reflexão que o Evangelho segundo o Espiritismo traz sobre essa parábola. Mas eu quero falar assim, especificamente da parábola mesmo, diante de algumas obras que eu li e que me chamaram muita atenção. Então, a primeira é o seguinte, vou colocar aqui no banner. O servo devia 10.000 talentos e teve a sua dívida perdoada, mas exige de forma violenta de um conservo, né, de um companheiro dele ali. No dicionário, o conservo e servo têm o mesmo significado, mas naquela época na história, o conservo seria uma outra pessoa que também na mesma no mesmo nível social que você, né, que o servo, e que trabalha junto. Então, esse conservo devia para ele 100 dinheiros. Só que aí, olha só que comparação interessante que eu vi no texto da FEB sobre essa parábola específica. Se a gente analisar, 100 dinheiros referente a 10.000 é 1%. Só que aí, se a gente buscar na história também, talentos, porque não existia salário naquela época, né? Jesus está falando para aquelas pessoas conforme a cultura e conforme a situação daquela época. Ele fala em questões materiais, mas o ensinamento é muito maior. Então, na verdade, talentos era uma forma de pagamento de trabalho. E talentos era um valor muito alto, teria mais ou menos uma equivalência de muitos dias de trabalho. Muitos dias de trabalho. Alguns historiadores colocam que seria mais ou menos 400 dias, ou seja, um ano de trabalho. Então, para uma pessoa dever 10.000 talentos, ela estava devendo muito. Por isso, até que na parábola fala que o rei iria vender a mulher e os filhos, né, vender como escravos, porque assim, era uma dívida impagável. Então, teria que ser isso. E enquanto ele é perdoado, o outro lhe devia 100 dinheiros. E aí nós temos a figura do dinheiro ou do denário, que seria como se fosse assim, dias de trabalho. E depois nós temos uma outra figura que é o cetil, que seria horas de trabalho. Então a proporção é muito grande. E o que Jesus quer mostrar ali? Que diante de uma dívida enorme, ele não pede o perdão da dívida, ele pede prazo para poder pagar. Mas o rei, né, que aqui é a simbologia de Deus, do Pai amoroso, compreensivo, ele entendendo que aquilo seria impagável, ele perdoa a dívida.
Mas, de certa forma, ele espera que esse servo faça da mesma maneira. Só que na hora que esse servo encontra um conservo que deve para ele 1% daquela dívida que ele foi perdoado, esse servo não perdoa e cobra de forma agressiva o pagamento de uma dívida, né? E se a gente aprofundar nesse pensamento, o que nós vamos compreender? Que, na verdade, a nossa dívida para com Deus, a nossa dívida para com a vida, com essa essência divina que nos traz essa vida, esse sopro divino, essa dívida, ela é muito maior do que essas pequenas dívidas que a humanidade tem entre si. Então, nas minhas reflexões, né, eu penso da seguinte maneira: se eu acredito que meus filhos têm uma dívida comigo, se meu marido tem uma dívida comigo, né, se a esposa tem uma dívida com o marido, se a empresa pela qual eu trabalho, na qual eu dedico, que eu me esforço também para ver crescer, se essa empresa também tem uma dívida comigo, eu tenho que analisar que a dívida que eu tenho com Deus, com a espiritualidade benfeitora, é muito maior. Então, como que eu posso cobrar algo tão pequeno dessas pessoas que são parceiros, que são viajantes, né, que são companheiros de viagem, de aprendizado, são amigos de escola? Como que eu posso cobrar uma dívida, sendo que aquele na qual eu devo muito mais não me cobra? Se a gente analisar, a nossa dívida com Deus e com esses espíritos benfeitores é imensa. Porque quantos desencarnes tumultuosos nós já tivemos? Desencarnes através de brigas, de injúrias, de raiva. Quantas mágoas, quantos sentimentos negativos nós trazemos e nós viemos de um desencarne e tivemos que ter o amparo amoroso da espiritualidade, nos ajudando a nos recolocar o equilíbrio, ajudando a fazer com que a gente se reestruture para uma reencarnação, né? Quantas vezes, quantos séculos até na verdade, esses espíritos benfeitores nos acompanham, intuindo, nos auxiliando nas decisões. E quantas vezes nós caímos e eles continuam conosco, né? Eles não desistem de nós. Eu, particularmente, eu chego na conclusão que eu dou muito trabalho para a espiritualidade, muito mesmo, né? Cada situação, às vezes, esses dias até eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, todos os dias, né? Qualquer problema, qualquer coisa, a primeira coisa que você pensa, ou que me ajuda aí, me ajuda porque o negócio está difícil. Até um cachorrinho, né? Um animalzinho nosso de estimação que passa aperto ali, que está doentinho, a gente pede, meus amigos espirituais, São Francisco de Assis, né? Ajuda, né? Os protetores dos animaizinhos. Quando a gente vê um filho com sofrimento, com dor, então é quase que 24 horas. Nós damos muito trabalho para a espiritualidade. E a espiritualidade não desiste da gente. É o Pai amoroso, né? Dentro dessa parábola, é a figura desse rei amoroso que, vendo a incapacidade do servo de pagar, perdoa. Então, Deus é assim, ele cria, ele quer uma obra perfeita, só que nós temos que caminhar para essa perfeição, né? É tão bonito quando a gente entende que um dos atributos divinos que nós temos é o livre-arbítrio e essa perfectibilidade, ou seja, a condição de me tornar perfeito. É tão bonita essa caminhada, né? Mas mesmo com tantos exemplos que a gente tem, né, com tanta certeza, com tanto conhecimento que a gente tem de lei de causa e efeito, né, de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse para si mesmo, de amar ao próximo como a si mesmo, nós já estamos assim cansados de ouvir isso, né? A gente sabe até de cor salteado, de trás para frente, tudo isso a gente já sabe. Mas o problema é na hora de fazer. E por isso que os Espíritos nos alertam lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a lei do amor, da justiça e da caridade é a lei do fazer, é o ato, é a atitude. Porque de conhecimento, todos nós já sabemos, né? Todos nós, em várias religiões, em vários segmentos filosóficos, nós sabemos o caminho certo a percorrer. Mas na hora que a gente começa a percorrer, existe uma dificuldade muito grande de realmente compreender e fazer, né? É ainda o desequilíbrio. Muitas vezes a gente faz algo, pensa
diferente e sente totalmente diferente. É o aprendizado, é a caminhada. Isso é bonito quando a gente olha, né? E ainda, continuando na parábola, deixa eu colocar aqui até uma outra frase que me chama muita atenção nessa parábola. Quando Jesus termina lá explicando, né, que o Senhor chama esse servo e fala para ele assim, mas eu te perdoei e você não faz o mesmo com quem te deve? E aí lá em Mateus, no versículo 34 e 35, fala que Jesus explica para Pedro dessa forma: e o seu senhor lhe entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoais de coração a cada um dos seus irmãos. Esses atormentadores me chamou a atenção. Eu procurei até em outras traduções, e a gente vê atormentadores, admoestadores e credores, né? Em nenhum momento é Deus, é o rei ali, né? É o Senhor que está buscando essa dívida. Ele entrega aos atormentadores. E quem seriam esses atormentadores? O que seria esses atormentadores? Porque como que Deus, misericordioso, bom, vai punir criaturas ignorantes como nós? Vai cobrar de nós uma dívida impagável. Como que Deus vai atormentar-nos? Né? Ele vai fazer isso? Essa criatura amorosa e bondosa? É o interesse? É assim que ele vai nos ensinar? Não. Até porque a gente em nenhum momento ofende a Deus. Porque Deus compreende as nossas imperfeições. É como aquela criança pequena que faz algo e que você não se sente ofendido, porque você entende que ela ainda não compreende. É assim conosco, né? Esse Pai amoroso nos enxerga dessa forma e não nos cobra aquilo que nós não temos. Agora, a partir do momento que nós temos, existem as leis naturais que, para o equilíbrio de toda a criação, faz com que tenhamos a lei de ação e reação. Se nós temos a lei do amor, que é o fazer, eu vou ter um desdobramento dessa lei, que é a lei da consequência do fazer, né? Que podem ser consequências boas ou consequências ruins diante da minha visão materialista, mas com certeza sempre são consequências boas para o meu aprendizado. Então, como que funciona isso? Quando, por exemplo, nós praticamos ou deixamos de praticar, né, o ato de perdoar, nós encontramos esses atormentadores. E o que seriam eles? O ressentimento, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, o desejo de ver a pessoa sofrer tudo aquilo que você sofreu. Isso nos toma numa prisão, né? São os verdadeiros atormentadores do espírito, porque você não consegue fazer mais nada, você perde totalmente seu equilíbrio, você perde a sua gratidão com a vida, a fé nas coisas, porque você acha que a outra pessoa tem que pagar por aquilo que você sentiu ou que você sofreu. E o Espiritismo nos abre a mente em relação a isso, porque pode, né, e muitas vezes pode que hoje eu estou numa condição de vítima, mas eu não sou vítima dessa situação. É um aprendizado. A vítima hoje pode ter sido o algoz do passado. Então tá tudo certo. Nós estamos com as pessoas certas, vivendo o momento certo, tendo os aprendizados necessários para a nossa evolução. A nossa dificuldade é isso, nós compreendemos, mas é como que nós vamos sentir isso, como que nós vamos vivenciar dessa forma. E por isso que Jesus fala, será entregue aos atormentadores, porque são situações que nós mesmos vamos ficar nos atormentando a cada vez que a gente não perdoa, porque eu vou ficar preso à mágoa, ao ódio, à raiva, a ressentimento, a querer que a pessoa tenha a vingança, sinta aquilo que eu senti. E quando tudo isso não acontece, a gente ainda fica assim, mas Deus é justo, né? Com certeza, a justiça dos homens falhou, mas a justiça de Deus não falha. E aí é uma questão interessante, porque nós somos feitos à semelhança de Deus, né? Isso que consta, né, dentro da nossa história, da criação. Só que aí, Deus é algo muito maior do que a gente consegue compreender. Lá no livro dos Espíritos, a primeira pergunta, né, o que é Deus? Presença suprema, onipresença, verdade, a essência da vida, tudo aquilo, né? Inteligência suprema.
Só que a minha visão de Deus é tão pequena, a minha compreensão é tão pequena, que ao invés de eu tentar me elevar e ir até Deus nessa semelhança, eu trago Deus na minha humanidade, de vingativo, de raivoso, de punitivo, e Deus não é nada disso, né? E aí, quando, às vezes, né, a gente pensa dessa forma, né, mas a justiça de Deus não falha. Aí vem uma vozinha e fala assim, não falha mesmo, né? Tanto que você está sentindo hoje a justiça de Deus. Então, o Espiritismo traz essa amplitude de visão, de resignação, de aceitação, de que as coisas estão corretas, né? Eu não é aquela situação que eu vou aceitar tudo, né? Alguém vai me massacrar, vai passar por cima de mim, eu vou aceitar. Não é isso, né? Mas é eu encontrar paz em todas as situações que está em desequilíbrio. Eu entender o que é o perdão. É eu compreender que essa lei de amor, que toda essa proposta de Jesus é um código de ética, é um caminho para a gente seguir, né, de iluminação do ser. Assim que é feita a questão da evolução. E toda vez quando a gente deixa de perdoar ou causa ressentimentos em alguém, toda vez que a gente afasta dessa lei do amor, toda vez que a gente fere as pessoas que estão próximas, ou toda vez que a gente toma determinadas atitudes que são equivocadas diante desse equilíbrio espiritual dessas leis, né? Essas leis até são estudadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis divinas. Então, toda vez que a gente faz isso, pelo desconhecimento, pela ignorância, essas atitudes vão gerar consequências, né? E essas consequências são marcas na nossa consciência, porque na hora que a gente tem esse despertamento do que eu devo fazer, e aí eu analiso o que foi feito, isso me marca. E às vezes a marca é tão profunda que isso marca o meu perispírito. E aí, diante de uma reencarnação, dentro do Espiritismo, a gente estuda que numa reencarnação, o perispírito, o espírito ajuda na formação daquele novo corpo, e se eu tenho marcas nesse perispírito, isso vai influenciar nessa formação do novo corpo. Então, tudo isso é reparação. Porque não adianta nada eu entender que eu cometi um erro e eu ficar vivendo arrependimento ineficaz. Não é essa a proposta. Né? Eu ficar lá me autopunindo, me autocondenando. Não é nessa a proposta. É o aprendiz da vida. Você errou, então vamos tentar fazer direito. E o tentar fazer direito é ter novas oportunidades de reencarnação, reparando os erros que eu fiz. Então, quando a gente olha isso, é realmente muito bonito a gente perceber essa misericórdia. É claro que quando a gente vivencia cada situação que nos traz angústia, que nos traz dor, é penoso, é complicado, né? Quantos e quantos momentos, por isso que eu falo que a gente dá muito trabalho com a espiritualidade, né? Quantos e quantos momentos aquela prova se faz necessária para a evolução daquele espírito, mas na hora que a prova chega, a gente não quer. A gente tem medo, e eu não quero enfrentar a doença, eu não quero enfrentar a perda, eu não quero enfrentar a solidão, eu não quero enfrentar nada disso, mas é necessário. Então, essa é uma das bondades que a gente percebe quando a gente olha a misericórdia de Deus, que a gente olha todo o plano espiritual e quando nós nos enxergamos não apenas como essa pessoa que vive aqui hoje, que tem essa personalidade, que faz esse personagem, mas como quando a gente se enxerga como espírito imortal, com inúmeras vidas para trás, inúmeras vidas para frente, inúmeras propostas de aprendizado. Então, amplia essa visão, né? Então, toda vez que a gente faz essas atitudes, que a gente toma decisões equivocadas e que a gente se afasta dessa lei do amor, normalmente a gente tem duas atitudes: a de se auto-julgar e de se auto-punir. Ou então eu tenho outras atitudes com o outro, que é de colocar a culpa no outro, né? E o Alírio, até nesse comentário dessa passagem, dessa parábola, ele tem um comentário muito interessante que está nesse livro Parábolas Terapêuticas.
E o Alírio, que é médico, psicólogo, ele tem um raciocínio muito interessante nas parábolas, que eu gosto muito de seguir, até falei que eu estou seguindo, né, as obras dele, e ele fala o seguinte, que todo movimento egóico, ou seja, todo movimento que eu faço embasado somente nessa personagem, nesse ego, né, nessa vida material, só enxergando esse momento, sempre tem duas polaridades, uma passiva e a outra reativa. Na polaridade passiva, nós temos o desculpismo e na reativa, o culpismo. Isso está lá na Parábolas Terapêuticas, no volume 1. E o que ele quer dizer? Deixa eu tirar o banner aqui. E o que ele quer dizer com essa situação? É que a gente ou se culpa através de julgamentos, de condenação e de punição, e também faço isso com o outro, né? Julgando, condenando e punindo, ou então eu faço no desculpismo, que é eu faço o julgamento, percebo o erro, eu acho uma justificativa para esse erro e fico na irresponsabilidade. Essa justificativa pode ser minha mesmo ou que a outra pessoa me causou, mas eu fico na irresponsabilidade. E tanto uma atitude quanto outra atitude, que é a passiva ou a reativa, ela nos mantém na inércia do erro. Ela não faz a gente ter essa tomada de consciência. Então, por isso que a gente sempre escuta, né? Desde livros de autoajuda ou qualquer outra situação, que a gente precisa ter um movimento proativo na vida, né? Eu não posso ser reativo, eu não posso ser passivo, aceitar tudo e também agir só conforme as situações vão acontecendo. Não, eu preciso ser proativo, eu preciso ter um entendimento, eu preciso ter uma tomada de consciência em cada atitude que eu vou tomar. Em cada situação, eu preciso analisar o que realmente eu devo fazer. E continuando no que o Alírio coloca nesse capítulo, vou colocar aqui para vocês que eu achei muito interessante essa frase dele. É mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade por construir a própria personalidade. É muito mais fácil, realmente, né, eu continuar com os mesmos erros meus do passado, encarnações e encarnações, sendo uma pessoa pessimista, que só vê o lado ruim das coisas, encarnações e encarnações sendo uma pessoa preguiçosa, encarnações e encarnações sendo uma pessoa mentirosa, do que a gente tomar consciência e fazer o movimento ao contrário. Porque nós já estamos acostumados a ter aquelas atitudes. E cada vez que eu preciso parar, pensar e mudar a atitude, isso me dá trabalho. Né? E isso é me tirar da zona de conforto, isso é mexer. Então é muito mais fácil eu continuar ali quietinha, né? É muito mais fácil eu ficar sofrendo, me sentir de coitado, porque aquele que é coitado sempre tem alguém que passa a mão na cabeça e fala: ô, oh, tadinho, vem cá, eu vou te ajudar, até que percebe que a pessoa não quer ser ajudada, né? Do que eu tomar a responsabilidade e falar assim: não, o erro é meu, eu realmente cometi esse erro e vamos melhorar. Né? É muito interessante a gente analisar as nossas atitudes no dia a dia dessa forma. Né? Eu estou sendo reativa, eu estou sendo passiva, estou empurrando as coisas com a barriga, ou eu estou realmente tomando consciência, estou despertando a minha consciência para ter uma atitude mais coerente com tudo isso que eu já sei. Né? Porque todos nós somos espíritos de várias encarnações e já conhecemos muito essa lei de evolução. Mas o difícil é o fazer, né? Mas como que a gente vai mudar isso? Como que a gente vai curar essas feridas? Porque para toda doença tem um remédio, né? Isso é certo, é a misericórdia de Deus. Toda doença vai aparecer um remédio. A questão da pandemia do coronavírus vai aparecer uma vacina. Para toda doença tem um remédio. Assim como para toda oração existe uma resposta. Às vezes a gente não concorda com a resposta, mas que ela existe, ela existe. Então, como que a gente cura essa doença? Como que a gente cura essas feridas? Como que a gente cura essa angústia, essa dificuldade? Aí eu vou buscar lá na Joana de Ângeles, que é um livro que eu gosto muito, que é o Ser Integral. Joana de Ângeles fala o seguinte: como profilaxia e terapêutica eficaz, ou seja, o remédio que a gente precisa para todas essas feridas, todas essas dores da evolução, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos largos e audaciosos na iluminação do ser. Então, assim como já falado lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria o nosso modelo de iluminação, que eles respondem que é Jesus. Então,
é essa a proposta, né? Jesus, que é o governador da terra, ele se propõe a vir encarnado para realmente demonstrar aquilo que várias outras pessoas já tinham vindo, os iluminados, vinham, falavam, mas nós, humanidades, ainda crianças, birrentas, não conseguiam compreender. Então, ele veio para nos demonstrar. E qual que é essa demonstração de Jesus para curar essas feridas? Qual que é essa profilaxia terapêutica que ele nos ensina? Humildade e mansidão. Esse é o grande ensinamento para que a gente consiga compreender isso. Humildade e mansidão. Mansidão diante das situações, né? Não é com briga, com discussões que nós vamos resolver. Mansidão, aquele coração manso, que consegue entender os desafios da vida, que consegue se calar no momento necessário, que consegue ter a paz, mesmo quando está tudo num furacão. Um grande exercício, né? E Jesus demonstrou isso mesmo, né, para nós, diante de todos os desafios que ele enfrentou dentro de um corpo material, né? Mas eu quero explicar sobre essa situação, né, de como que a gente age diante do não perdoar ou das situações de insatisfação, conforme o Alírio coloca nessa parábola, que é muito interessante e muito bem explicado. Então, o Alírio dá os seguintes exemplos, né? Como que é difícil a gente, nessa situação dessa parábola do perdoar, e aí esses atormentadores que a gente vai vivenciando pelo fato de não perdoar, de não agir com humildade, com mansidão durante a vida, né? Então, lá no livro, ele coloca o seguinte, ele tem a seguinte linha de raciocínio. Se o culpismo, então, né, que é o me culpar, é o julgamento, a condenação e a punição. Então, quando eu tenho uma atitude passiva diante das situações difíceis da vida, se eu tenho esse tipo, o que acontece? A pessoa que cultiva o culpismo, devido às vezes ao remorso de não ter plantado flores, né, pelo caminho, devido às atitudes, tomou a consciência que as coisas não estão boas. Qual que é o nosso? O que normalmente a gente faz nessa situação? Eu percebo que eu deveria ter plantado coisas diferentes, que a colheita agora não está legal. Só que eu simplesmente me condeno a deitar e rolar nesses espinheiros que eu plantei. E assim, me machucando é a punição que eu acho que eu tenho que fazer para aliviar esse remorso. Então, em diversas situações, né, dessa existência, de situações dessa existência ou de existências anteriores, muitas vezes nós agimos dessa forma. Eu tenho julgamento, eu percebo que houve uma atitude errada, eu não utilizo do auto-perdão nem para mim, nem para o outro, eu faço essa condenação e faço essa punição, ou seja, eu tenho que ficar macerando naquilo que me dói, eu tenho que ficar continuando naquele relacionamento que me dói, eu tenho que continuar naquela vivência que me machuca. Isso é o culpismo. E aí, a outra atitude, essa anterior foi a passiva, agora essa é a reativa. Eu faço o julgamento, eu vejo uma justificativa, só que eu coloco na irresponsabilidade. O que seria isso? Ela vai argumentar, na hora que ela vê a atitude equivocada, na hora que ela vê que ela plantou só espinhos, ela vai argumentar que foi o vento que trouxe a semente de espinho, não foi ela, entendeu? Não foi ela que plantou. Ah, foi o vento que plantou. E aí ela acha que alguém entrou ali e plantou, então aquele espinho não é dela. Vai machucar, porque está perto, né? Então vai machucar, mas não tem nada a ver comigo, não foi eu que fiz isso, então a responsabilidade é do outro. Mas vai machucar, porque está perto dela, vai ferir. Essa é uma situação reativa. Cada momento onde algo na vida me traz que eu teria que utilizar a humildade, a mansidão, que eu teria que perdoar, eu não faço isso e eu vou sempre colocando a culpa no outro. Então, eu sou brava, eu sou egoísta porque o outro me faz isso. Ah, eu sou vingativa porque o outro faz isso. Então, sempre o problema está no outro. Ou o problema está numa justificativa e eu tiro de mim a responsabilidade. Eu falei que a questão que a gente precisa fazer é ter atitudes reativas, ter atitudes proativas, né? Nem passivas e nem reativas. Eu tenho que tomar consciência, eu tenho que entender que eu sou aquilo que eu planto e que eu sou aquilo que eu me esforço a ser. Talvez não tanto que eu gostaria de ser, mas diante do meu trabalho diário,
de tentar me melhorar. Essa é a proposta do Cristo diante de todo o Evangelho. Nesse outro processo, que é o processo de consciência, o Alírio chama de ação responsável. É quando eu percebo toda a situação desagradável, eu percebo o erro, eu percebo a falta, a mágoa, tudo aquilo. Eu tenho uma responsabilização do ato, eu tenho um arrependimento, eu faço uma autoanálise, entendo o aprendizado e me proponho a reparação. E isso é a proposta de uma reencarnação. Essa é a proposta de cada um de nós que estamos aqui, né? De fazer tudo isso, responsabilizar por aquilo de equivocado que eu fiz. Não é castigo, né? Eu me arrependo porque eu já tomei consciência, eu vi que aquilo que eu fiz estava errado. Eu faço essa autoanálise, eu entendo esse aprendizado e eu me proponho a reparar. E nesse raciocínio da Lira, ele coloca muito bonito, ele fala o seguinte, que o indivíduo, ao perceber o espinheiro, ele assume que plantou. Ele arrepende-se de ter plantado, mas, contudo, ele percebe que existem sementes de flores na sua mão. Né? São as virtudes que a gente traz latentes ainda como espírito que a gente precisa exercitar. Então, ele entende que ele tem sementes de flores na mão. E agora, no momento mais consciente, ele percebe que ele tem como cultivar essas flores. Ao mesmo tempo, ele sabe que deve retirar um a um todos os espinhos que plantou e colocar ali no lugar as sementes das flores. E é claro que nesse processo de retirar esses espinhos, ele vai se machucar, né? Vai doer, vai se arranhar. Mas esse machucar é um processo totalmente diferente de um sofrimento voluntário inútil. É um aprendizado, é uma proposta de melhoramento. E aí até a situação do machucar não é algo de sofrimento, mas é algo de aprendizagem, né? A dor nos desperta e o sofrimento muitas vezes se torna inútil, porque não é essa a proposta. Quem ama, quem compreende esse o amar ao próximo como a si mesmo, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que compreende o que é esse se amar, e aí, consequentemente, ama o próximo e ama toda a criação, porque uma das coisas que Jesus quebra a cultura que vinha até então, porque o adorar a Deus não é dentro de um templo ou com orações intermináveis. O amar a Deus, né, o orar a Deus, é em toda a sua criação. Então, eu amo a Deus quando eu amo a natureza. Eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo. Né? Isso é uma das coisas que Jesus explicou de forma tão bonita em todas as suas passagens. Então, quando eu consigo compreender isso, que eu passo a me amar, compreendendo os meus erros, minhas falhas, e eu passo a amar o outro, e com isso eu consigo ter a felicidade tão esperada. Às vezes a gente coloca a felicidade, né, em coisas materiais, em casa, carro, viagem, mas a felicidade, na verdade, é se amar, é se compreender, se conhecer. E nessa situação, e voltando à parábola que fala sobre o perdão não é uma atitude de fraqueza e nem de impunidade, pelo fato, eu estou perdoando aquela pessoa, mas ela vai ficar impune. Não, não é essa a situação do perdão. O perdão é uma compreensão das nossas falhas e da falha do outro. Assim como eu gostaria e quero, né, ser perdoadas em todas as minhas falhas, em todas as minhas quedas, é dessa forma que nós temos que agir com o próximo. Então, o perdão, ele é uma compreensão e principalmente uma libertação. Não é do outro, porque o outro, se fez ou não fez algo equivocado, aí é o que ele está plantando lá, né? É a consequência de atitudes dele. Mas é uma libertação para quem perdoa, porque você não vai ficar preso, nós não ficamos presos na mágoa, em ressentimentos, em desejo de vinganças, nada disso. Então eu aceito como os outros são. Eu aceito as dificuldades, o momento, eu compreendo tudo isso. E automaticamente eu me compreendo também. Então, quando a gente consegue trabalhar o perdão dessa forma, a gente consegue trabalhar o perdão com a gente também, o auto-perdão, porque é o mesmo sentimento. Se amar o próximo como a si mesmo, se eu consigo perdoar o próximo, eu consigo compreender o próximo, eu consigo me compreender. Então é um círculo de amor, onde eu dou e recebo, eu dou e recebo. E quando nós cultivamos essas flores de amor à vida, nós embelezamos a nossa vida e a vida do próximo.
E todo o universo, né? Todo o universo conspira ao nosso favor quando a gente traz essas sementes do bem. E até hoje é o primeiro dia da primavera, né? Nós estamos começando a primavera. Então, é uma ótima oportunidade para a gente pensar, né? Quais as sementes que eu tenho na mão, né? Quais as certezas que eu tenho do futuro, daquilo que eu estou plantando hoje. Que esse ciclo se renove com isso, né? Tem um livro do Chico, através do Espírito Irmão X, é um livro fininho, ele chama Estantes da Vida. E tem um capítulo lá que chama Compromisso. Achei muito interessante sobre esse capítulo, porque ele fala o seguinte: o irmão X é Humberto de Campos, né, que era um grande escritor. E aí ele continua no plano espiritual contando, fazendo as crônicas, escrevendo sobre o plano espiritual. Então é interessante as obras que são feitas pelo irmão X. E nesse capítulo ele conta a história de um espírito que ia se reencarnar. E esse espírito, sabendo se devedor de muitas coisas, de mentiras, de falcatruas, nada assim, ele não matou diretamente, ele não roubou diretamente, né? Não é aquelas coisas que a gente assusta, mas aquelas coisinhas leves que a gente não vê tanta consequência na hora que faz, mas na hora que a gente toma consciência, a gente percebe que as consequências foram muito piores. Então, esse espírito, sabendo ser devedor de mentiras, de falcatruas, né, de tomar aquilo que às vezes não era dele, de passar a perna nos outros. Com isso, ele causou sofrimento, causou perda material, né, perdas materiais nas pessoas. Então, pequenas atitudes dele desencadeou um monte de problemas para muitas pessoas. E aí, esse espírito, para reencarnar, ele faz uma carta direcionada a Jesus, e compreendendo todas as suas atitudes e naquele remorso, ele pede uma reencarnação extremamente difícil. Ele pede para vir abandonado, para que ele seja abandonado pela mãe. Ele pede para que ele seja totalmente uma pessoa miserável, que não tenha roupas, que não tenha mínima condição de se sustentar, para que ele sinta a falta de uma comida, como aconteceu. E assim ele vai elencando todas as suas dificuldades, né, que ele quer passar para reparar a consciência pesada dele, porque ele compreendeu os atos que ele fez. E ele pede a cegueira, ele pede que venha surdo, ele pede aquele monte de coisa, né? E aí no final ele pede até que, se fosse necessário, que ele gostaria de vir até com alguma idiotia, alguma deficiência física, para que ele pudesse realmente resgatar com sofrimento, lágrimas, tudo aquilo que ele fez. E o que é a resposta de quem estava balizando, né, essa reencarnação, né, colocando ali que ele iria conseguir. Caiu a internet, mas retornou, né? Tá. E é interessante a resposta de quem estava analisando a proposta para que ele reencarnasse. E aí essa pessoa começa a resposta, né, o despacho dele, né, dessa forma: o Senhor, né, Deus, Jesus Cristo, ali, conforme ele fez aquela carta, né, que ele faz a carta direcionada a Jesus. Então, essa pessoa responde para ele assim: o Senhor pede misericórdia e não sacrifício. E assim, essa reencarnação não é de sacrifício, mas de misericórdia. Você vai ter uma vida normal, com família, você vai ter trabalho, responsabilidades. E diante de todas as dificuldades da vida, você vai ter que fazer escolhas acertadas. Você tomou a consciência no plano espiritual, então agora é a hora do fazer, né? E é interessante, porque na hora que ele vem, que ele encarna, na hora que ele está na vida, ele vai descambar do mesmo jeito, né? Quem tiver o livro aí é Estante da Vida, do Irmão X. É um livro com várias crônicas, bem tranquilo para ler, mas com muitos ensinamentos. Então, essa é a nossa proposta, né? Nós não estamos aqui para viver uma vida de sacrifício, mas nós estamos aqui para viver uma vida de misericórdia. E se Deus tem essa misericórdia diante de todos os erros que a gente tem, que a gente já fez e que a gente vai continuar fazendo, porque faz parte do aprendizado, porque nós não teremos, porque nós não temos com as pessoas que estão próximas de nós, né? Então, para que a gente não seja entregue aos atormentadores,
que a gente tenha essas atitudes. Deus sempre irá nos tratar com profunda compaixão, desde a nossa criação lá atrás, simples e ignorantes, e nessa caminhada de iluminação, sempre Deus vai ter uma extrema compaixão com seus filhos. Assim como na parábola, o rei tratou o seu servo, permitindo, que ele continuasse a sua vida, nós temos na reencarnação essa misericórdia de reparar todos os erros que por acaso cometemos. Mas temos que ficar atentos para que não cometemos mais, né? Para não ficar sempre com um débito muito maior. E cada vez que a gente consegue reparar esses erros, né, retirar aqueles espinhos que nós plantamos e plantar ali uma semente de uma flor, mesmo que demore tempo para que ela floresça, mas nós estamos fazendo o trabalho de plantar, de adubar e esperar lá na frente uma colheita dessa flor. Quando a gente faz todo esse movimento que a espiritualidade nos auxilia, nós estamos compreendendo o que é a evolução. Esse trabalho diário, constante, essa visão como aprendizes da vida, né? Essa forma bonita e leve que Jesus nos mostra, que ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho por Ele, né? E junto dele, a vida se torna mais suave, mais leve, porque não há punição, há aprendizado, há reparação. Essa é a grande proposta. E quando os discípulos pediram, né, a Deus, a Jesus para poder orar a Deus, que eles não sabiam como fazia, porque Jesus veio mostrar algo tão diferente para eles, e Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso. E é tão bonito quando a gente vê isso, né? Porque na cultura até então, Deus era algo muito inacessível, e Jesus traz Deus o Pai, né? E começa o Pai Nosso, Pai de todos nós. Então, para finalizar, o Mauri, umas lives atrás, pediu aí o comparecimento do Kinka, né? Falou que o Kinka tinha que participar da minha live também. Então, para poder finalizar, eu trouxe um vídeo do Pai Nosso, cantado pela Alma Canta, né? E assim eu cumpro o pedido do Mauri, que é a presença do Kinka aqui na live. Então, para a gente poder finalizar esse dia com muita, muita gratidão com a vida, né? Esse início de ciclo, esse início de primavera, essa mudança de estação, que seja para nós também essa mudança, né? Esse plantio de sementes necessárias para o nosso caminhar, para a nossa evolução. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora aqui, com o som tudo direitinho, né? O que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, e seja feito assim.
agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que tenhamos força de continuar, sempre, propondo uma melhora a cada dia. Gratidão a todos vocês que estão aqui nessa proposta de reflexão, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz.